Conselho Nacional da Previdência Social aprova a proposta do governo e aumenta teto de juros para crédito consignado do INSS. Todos os detalhes de Brasília agora com Berenice Leite. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou na tarde desta terça-feira a proposta do governo para que o teto máximo dos juros aplicados para o crédito consignado para beneficiários do INSS seja de 1,97% ao mês. Essa taxa foi estabelecida pelo presidente Lula, que se reuniu no Palácio da Alvorada com os ministros da Previdência Social, Carlos Lupe, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho. Após esta reunião com a equipe econômica, foi levada a proposta para análise do Conselho, que recentemente havia aprovado uma redução de 2,14% para 1,7% ao mês, o teto dos juros. Mas diante da reação negativa dos bancos, que suspenderam a oferta de crédito consignado, o governo teve que recuar ao que foi proposto inicialmente. Durante esta reunião, participaram representantes de entidades sindicais e representantes de aposentados e pensionistas. No entanto, essa taxa de 1,97% não agradou a totalidade dessas entidades, que defendiam, em sua maioria, uma taxa um pouco menor de 1,90%. Inclusive, essa decisão de aumentar a taxa de juros não agradou o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Não era o que eu pessoalmente gostaria, mas é o que é possível. Se a gente imaginar que até dia 13 a taxa acordada era 2,14, foi um avanço para o aposentado e pensionista. No meu ponto, tem que avançar mais ainda. Mas as condições que o Banco Central deu de não mexer na taxa de juros, os bancos saindo do mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não tendo como bancar esses outros aposentados, um recurso para eles. Tirar tudo do mercado seria prejudicar mais os aposentados e pensionistas. Dos 15 integrantes do Conselho, 11 votaram a favor da proposta. Um votou contra e teve ainda 3 abstenções, incluindo a abstenção do representante da Confederação das Instituições Financeiras. Em nota, a Febraban, que representa os bancos, disse que discorda desse valor estabelecido de 1,97%, por ser um patamar ainda abaixo dos custos vigentes para parte dos bancos que operam essa linha de crédito, mas que já é um avanço em relação ao teto anterior de 1,70% e que se absteve na votação para encerrar esse embate. Inclusive, já surtiu efeito. Ainda nesta terça-feira, com o novo teto, bancos privados e públicos como Caixa Econômica, Banco do Brasil já anunciaram que vão retomar a concessão de empréstimos no modelo consignado. Lembrando que a nova taxa será reavaliada em um prazo de 30 dias, segundo integrantes do Conselho Nacional da Previdência Social, que aprovou a proposta, então, do governo. De Brasília, Berenice Leite. Conosco nessa manhã, bem-vindos, Luiz Felipe Dávila, Amanda Klein. Amanda, a discussão, então, com relação ao consignado do INSS, paralisação, se deu devido ao valor desse teto de juros? Oi, Adriana, bom dia a você, Thiago Dávila, aos nossos ouvintes telespectadores da Jovem Pan. Foi um meio termo, é um acordo possível. Eu acho que deixa algumas lições importantes. Primeiro, não dá para baixar juros na marra, não vai funcionar, porque o setor privado se mobiliza, reage, responde imediatamente. E dessa vez não foi só o setor privado, os bancos públicos também, ao retirar a disponibilidade dessa linha de crédito. Então, milhões de aposentados ficaram sem acesso ao crédito consignado, que é aquele crédito mais barato, com desconto em folha de pagamento ou na de aposentadoria, para pensionistas também, durante essas semanas em que o crédito foi suspenso por bancos públicos e privados. E 2, não dá para fazer as coisas de maneira assodada, tem que combinar direitinho. Primeiro, circulou uma versão de que Carlos Lupe, ministro da Previdência, havia tomado essa decisão unilateralmente, quer dizer, colocou o assunto em pauta, debateu com o Conselho Nacional de Previdência Social, eles arbitraram por uma taxa menor de 1,7% e o Carlos Lupe apresentou isso ao mercado, desagradou, os bancos suspenderam a linha de crédito. Depois circulou uma
uma nova versão de que Carlos Lupe havia informado a Casa Civil e o presidente Lula, mas não apresentou todos os estudos, avisou assim mais ou menos, olha, eu acho que eu vou baixar o crédito, vou propor ali uma redução de crédito para aposentado e pensionista. Claro, quando você ouve a ideia, em hipótese, parece maravilhosa, sempre que a gente fala de juros menores, mais baratos, é sempre bem-vindo. Só que não apresentou, isso não veio com respaldo em estudos, foi o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentou. O que aconteceu ao longo desses últimos dias? Esses estudos foram feitos, foram apresentados ontem numa reunião antes desse anúncio e da nova deliberação pelo Conselho, com todas essas entidades patronais e também dos aposentados e pensionistas. A Fazenda apresentou os estudos, houve a reunião com o presidente Lula e o presidente finalmente arbitrou. Aí a taxa ficou no meio termo, não era nem 1,7% definida anteriormente pelo Conselho da Previdência Social, nem os 2,14% que vigoravam antes dessa reunião. Ficou no 1,97%. E a reação, a resposta a isso foi que bancos, não só os públicos, como a nossa reportagem informou, Banco do Brasil e Caixa, mas também privados, como Bradesco e Santander, já retomaram a linha de crédito. Outros, como Itaú e C6, estão vendo se isso ainda é vantajoso, se consegue remunerar toda a estrutura de custos para a concessão dessa linha de empréstimos em particular. Então, eu acho que foi a melhor solução, uma solução meio termo possível e um final feliz para essa situação. Ô Dávila, esse é um empréstimo mais previsível porque desconta na folha de pagamento do INSS. Agora, foi uma solução positiva? Bom dia, Tiago, Amanda, Adriana e todos que nos ouvem no Jornal da Manhã. Bom, primeiro é o seguinte, mostra o desconforto deste governo com a economia de mercado. É um governo que toda hora pensa em intervir no mercado para valer uma opinião política e não uma opinião de mercado, de oferta e demanda. Isso não está acontecendo só na questão do crédito consignado, está acontecendo em todas as outras áreas. É taxação sobre exportação de petróleo, é briga com o Banco Central, é isso aí, o ministro Lupe diz que não gosta da taxa de juros, ele não tem que se meter nisso, isso é coisa de mercado. Agora, você tocou num ponto, Tiago, que é muito importante. Parte da questão do crédito consignado e o aposentado pode ter taxas de juro menor é porque você tem uma garantia fixa, que é justamente o dinheiro do consignado. Isso faz com que a taxa de juro caia. Então, nós temos dois problemas pela frente. Primeiro, intervenção absurda do governo na economia, toda hora querendo distorcer as leis de mercado. Isso só aumenta a insegurança. Vale a pena dizer que os aposentados ficaram sem tomar empréstimo nessas últimas semanas por causa da irresponsabilidade desse voluntarismo político do ministro Lupe da Presidência, que sequer conversou com seus pares, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ponto, que esse então é crucial, se nós tivermos esse grau de instabilidade, isso só vai retardar a retomada do crédito. Um dos maiores problemas hoje na economia brasileira é que o crédito secou por causa das crises que nós tivemos aí na economia, mas principalmente por causa da volatilidade política. E volatilidade política, Tiago, está intrinsecamente ligada à intervenção do governo de maneira atabalhoada na economia. Esse governo precisa entender que esse país, bem ou mal, ainda tem uma economia de mercado. E quanto menos o governo brigar contra o mercado e trabalhar a favor da retomada do crescimento, da renda e do investimento público, dando segurança jurídica aos investidores, melhor para todos os brasileiros, que verão o preço cair do crédito, vão ver a inflação cair e a volta da renda e do emprego.